Repete aí. Vamos lá. Então vamos para a nossa última lição. Não parece que começou ontem. Não, mas hoje é o dia feliz. Não, fica assim, ó. Fazer assim. Ah, que paia, mano. Pô, tá terminando a bagaça, cara. O ano que vem a gente começa de novo aí. Se Deus quiser, vamos ter mais gente ministrando. Bolsonaro! 22. Vamos lá. Depois de amanhã. 22 ministérios. Não, assim. Dia 30 de setembro, dia 2 show. Vamos lá, gente. Então hoje nós vamos ver o ministério evangelístico, pastoral e ensino. Perguntaram por que eu botei essa imagem aqui, né? Aqui a gente fala de algumas coisas, né? Porque é mais próxima que eu achei do que a gente pretende passar. Quando a gente fala de evangelho, a gente fala de quê? De boas novas. Então aqui nós estamos transmissão, comunicação, né? Pastoral também. Pastoral é conexão. O pastoral ele cuida, né? Ele pega essas boas novas e ele faz o tratamento na ovelha. A gente vai aprender tudo isso. E o de ensino também. Então todos eles são interligados. Então aqui fala muito sobre isso hoje, né? Que a parte evangelística hoje, tudo que Deus está fazendo, tudo acontece muito através das comunicações. Então, vamos lá então. Hoje eu quero, no final, eu tenho uma surpresa para vocês, eu quero passar um vídeo, né, de um irmão, uns 20 minutinhos, que eu creio que vai falar muito com vocês. Tá? Então, o objetivo, ensinar a função e o relacionamento dos 5 ministérios com a igreja. Nessa parte falaremos sobre os ministérios evangelístico, pastoral e de ensino, que é o mestre, né? Então lá, ministério evangelístico, características do ministério. Incumbe-se de divulgar com maior intensidade a obra divina de Jesus a todos os povos e nações, a buscar o que há, colheita de Deus, levando pessoas à conversão e ao arrependimento. É um ministério que toca, que alcança as pessoas, que promove salvação, libertação e cura. Para o incrédulo prega a salvação e para o crente incentiva a pregar a salvação. Então o ministério evangelístico é esse. Ele toca as pessoas, ele toca o perdido, ele alcança aquela pessoa que ainda não conhece o evangelho. Ele vai atrás, né? Promove uma série de questões, promove que é salvação, libertação, cura. Esse é o ministério evangelístico. Levar Jesus. Levar Jesus. E é um ministério, né? E apesar de existir, de ser um dos 5 ministérios, mas é algo que Deus colocou, que Jesus instituiu para todos. Ide e pregai o Evangelho. É uma atribuição que é feita para todos. Ok? Vamos lá nos exemplos personificados. Então, nós temos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos que nós temos na palavra. Nós temos Paulo, que foi um evangelista, além de apóstolo, e, claro, Jesus, né? Então ali está escrito, todos somos chamados a evangelizar. Está ali Marcos 16:15. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Uma vez, eu peguei conversando com um pastor, me chamaram para pregar num evento lá. E o pastor, me deram o microfone, eu falei algumas coisas lá. E o pastor que estava junto, um pastor, ele não gostou muito, né? Aí eu terminei de pregar e vim para a cadeira. Aí veio arrastadinho aqui do lado, fica baixinho assim. Olha, nem todo mundo vai evangelizar, nem todo mundo foi chamado para evangelizar. Ele falou para mim, o pastor, o senhor. Eu disse o seguinte, cheguei, Maurício. Aí chegando aí. Oi, mano. Aí chegando aí. E aí, eu falei assim para ele, se nem todos foram chamados para evangelizar, eu vou pegar minha Bíblia aqui e vou rasgar na tua frente. Vou rasgar na tua frente, porque então o que está escrito aqui é tudo mentira. Aí ficou olhando assim. Aí ele foi devagarinho, foi voltando devagarinho, né? Gente, tem gente que não tem noção das coisas. Acham que quem tem que... Ah, mas é só o fulano que vai evangelizar, só o Beltrano que vai evangelizar, só não sei o que, não, que todos nós só quem tem um somos, ministério. só quem tem um ministério, só o pastor, ele era pastor de uma grande igreja. Uma grande igreja. Né? Então, todos somos chamados a evangelizar. Por que muitas vezes a gente não fala de Jesus? O que muitas vezes nos impede?
eu já ministrei sobre isso, né? Mas a gente vai falar sobre isso mais na frente. Mas o ponto principal é que nós precisamos entender quem nós somos e o momento que nós estamos vivendo. Quando nós entendemos quem nós somos, que nós somos os embaixadores de Cristo, e que nós temos um DNA, e que Deus colocou em nós aquilo que Ele ama, então nós vamos olhar para o perdido e nós vamos, opa, peraí, mas o meu pai ama, então eu vou amar também, e aquilo flui naturalmente, não é pesado. Eu sempre digo que o que nós temos é suficiente para alcançar, para alimentar multidões. Um simples fato, né? Um simples Jesus te ama. A gente vai ver hoje nesse videozinho que eu vou falar, que eu vou mostrar para vocês no final, vocês vão ver uma experiência ali sobre isso. Né? Um simples fato de você chegar e falar, Jesus ama você. Talvez você vai receber um não, você vai receber sei lá, uma chacota ou alguma coisa, mas faz parte. Nós temos que nos abrir. E quando que acontece isso? A gente vai ver aqui. Guarda aí, segura aí. Segura aí que a gente vai ver. Eu acho que eu já vi esse vídeo. Características em Jesus. Como que Jesus atraía as multidões? Vamos lá. Através da sua fama, que se espalhava pelos lugares rapidamente. Lucas 4,14. Aí não é do 14 até o 37, mas é o 14, quando tem a vírgula é o 37 e o 40. Quem lê para nós lá? Abre lá no livro de Lucas. Então Jesus, cheio do poder do Espírito Santo, voltou para Galileia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Aí vai no 37. 37. Peraí que eu estou usando óculos. Sinagogas. 36, 37. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam pelos povoados de toda a região. 40? Quem leu 40 lá? Pode ver que está tudo em Lucas hoje aqui. 40. É Lucas 4,40. E outro já vai abrindo no 5,15 aí. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças. E ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Ok. 5,15. Quem lê para nós lá? Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. Grandes multidões influíam para ouvirem o que seres curados de suas enfermidades. Ok. 7,17. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. 8,39. Tá lá. Volta para casa e conta aos teus tudo que Deus te fez. Então foi ele, anunciou por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Olha só. Agora você imagina aquilo que Deus fez na sua vida. O que Jesus fez na sua vida? Quando você lembra disso, de quem você era e daquilo que Jesus fez com você, quando a gente se deixa borbulhar novamente aquela paixão, você vai querer falar. Eu falo constantemente na minha vida, às vezes quando eu estou na rua, eu falo constantemente para as pessoas, eu digo, olha, nem cristão eu era. Eu não acreditava em Deus. Sabe, eu não tinha nenhum tipo de referência, eu não tinha uma base, eu não tinha nada, sabe? E Deus me transformou, eu estava largado, eu estava condenado à morte, eu tentei me matar, eu fiz um monte de coisa errada. Então quando eu lembro disso, eu digo, Senhor, olha da onde tu me tirasse. E se Deus fez isso comigo, Deus pode fazer isso com você. Basta você abrir o coração. Mas é isso que nós temos que entender. Quem nós éramos e quem nós somos. E além disso, tudo que Deus faz, tudo que Deus tem feito, tudo que Ele é, sabe, todos os dias de você levantar, de você ver os milagres na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, tudo que Deus fez, tudo que Ele constantemente faz. Então quando a gente começa a falar disso, a gente começa a honrar Deus
E você começa a despertar a curiosidade das pessoas. Mas peraí, poxa, mas eu não sabia. Pô, mas é verdade, mas isso, eu também gostaria de experimentar isso. Você acaba deixando um gostinho na pessoa. Diga, amor. Uma coisa interessante que a gente vê aqui, que um falava para o outro. Exatamente. Aí hoje, né? Hoje a gente tem rede social, a gente tem muita ferramenta para falar do Evangelho. E muitas a gente não usa, né? São ferramentas poderosas que a gente pode postar, que a gente pode falar daquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Isso. Né? Então é uma forma de evangelizar, de falar de Jesus através das redes sociais. Né? Isso. Fala, Roque. Eu tenho o testemunho da minha conversão quando a gente foi para São Lourenço. E lá a gente foi visitar uma família e eu contei o que Deus fez na minha vida através da conversão. Aí a gente saiu da casa dele, tudo. Aí durante a semana ele falou com a esposa, disse, não, se Deus fez da vida do Roque, ele vai fazer a minha também. Que legal. E daí ele começou a caminhar com nós. Começou a ir no grupo. E está até hoje, está firme no Senhor. Meu, glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus ele faz na vida da gente. Agora você imagina o seguinte. Eu estou com um projeto que nós, por exemplo, nós tivemos na DES essa semana. E eu estou com esse projeto de nós, dia 6 de novembro, estarmos fazendo o culto lá. Né? Em nome de Jesus. Nós temos que estar orando sobre isso. Porque o que eu estou sentindo assim, que vai levantar de embate, coisa vai ser... Por quê? Porque, gente, aquelas pessoas, muitas até às vezes chegam a frequentar uma igreja, assim meio por cima, chegar perto e tal, mas nenhuma é ministrada realmente. Nenhuma chega e sabe, não, eu faço parte desse negócio, é tratado como tal. Agora você imagina nós lá, vamos cultuar junto no local onde eles podem, aonde eles se sentem, né, onde eles são parte, né, onde eles têm liberdade. Vamos lá, né? Tem acesso. Vamos lá levar a presença de Deus, aquilo que nós temos de mais precioso, a presença de Deus naquele lugar. Vamos lá orar por eles, vamos lá tomar ceia com eles. Queridos, eu estou numa expectativa do que Deus vai fazer no meio daquele povo. Talvez da alegria do próprio Senhor dizer, uau, alguém acordou. Alguém acordou. Não pode, sabe? E eu quero ir mais longe ainda. Deus me permita de nós batizarmos aquele pessoal. Já estou buscando, já estou conversando, já estou orando, eu quero ir além, eu quero levar essas pessoas a se batizarem, porque elas nunca, não existe talvez na vida delas uma visão assim, poxa, mas será que eu vou me batizar? Será que alguém vai falar de Jesus para mim? Será que... Ela vive naquela condiçãozinha, naquela, sabe, vidinha dela. Eu fico imaginando se de repente Deus for lá e curar alguém naquele lugar. De repente um paralítico lá levantado, aquela dona Marli vai lá, levanta da cadeira de roda lá com a perna curada, restaurada. O outro lá que estava, sabe, pega e levanta. Quem cai é nós. Que sai correndo é nós. Meu cenário. Aí nós Eu não acredito. Não, mas cai duro, mano. Já teve um irmão, né? Que, o irmão tinha sofrido uma parada cardíaca, uma coisa assim, e literalmente tinha morrido. E um irmão lá foi lá e orou por ele, e volta a vida, sempre o cara levanta e não, fica. Volta. Então assim, nós somos as pessoas que vamos promover isso, queridos. Somos nós, é eu e você. E é tempo de nós vivermos isso, é tempo de nós vivermos porque Jesus ama essas pessoas. Talvez não experimentamos isso, mas o maior milagre não é nem esse, o maior milagre é lá dentro. É a vida delas, é o coração delas. Uma coisa que a gente vê, como Deus ele quer tocar a vida das pessoas, que nem hoje a gente estava no hospital, né? A moça que nos leva é cristã. Aquela outra que tinha nos levado, ela estava assim, boca aberta. Você falou, meu, que legal que vocês fazem aqui, meu Deus, Ela ficou assim, legal. Ela disse que ela queria receber um presente. E a outra moça, aquela moreninha, que eu esqueci o nome dela, a mãe começou a chorar e ela falou assim, pode orar por ela. Pode orar por ela. Nunca E aconteceu o isso. Espírito Santo falou pra ti, falou pra mim alguma coisa, né? Eu falei, meu Deus, foi forte. A gente ia sair, ele disse, fala pra ela que eu estou no controle de tudo. Eu falei, aí ela saiu e eu falei. Daí a Raquel, daí ela pediu pra orar, daí a Raquel orou por ela e Deus falou pra ela. Estou no controle de tudo. Nós estávamos hoje na oncologia lá, queridos.
Lá é. Hoje as criancinhas tudo. Vai Esse pedreira. bebezinho recém-nascido. Vai pedreira. Não, gente, é de coção. Sabe? Então você deu os pais numa situação assim. A gente Os pais, não assim, entende, os assim, pais como- se emocionam, né? É. A gente começava a cantar, os pais se emocionavam, né? E que eles, é algo, né? O Maurício esteve lá, a gente sabe, cara, Gente, tá aqui, ó. Eu às vezes eu falava, saía, não podia entrar, começava a chorar, não ia passar. Ficava no corredor. O Fabão já esteve lá, a Sara também. Mas a gente vê assim como é extraordinário, como Deus quer tocar a vida das pessoas, porque colocou uma menina monitora cristã. Eu pensei assim, meu Deus, cara, é tremendo. A gente vê que realmente é algo que Deus está fazendo, que é Deus que faz, né? Colocar as pessoas no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Né? Josi não tá mais na Acho que não, né? Não era José, era um rapaz que... Não, Era outro menino cristão Era no um- meio era da um- Essa pandemia era uma aula. não, mudou Mudou tudo lá. Tudo diferente já. Então, queridos, assim, a gente tem que entender que Deus tem urgência. Essa é que é a verdade. Há uma urgência, porque nós estamos chegando no fim do seriado. Né? O seriado vai chegando na última temporada, os últimos episódios, nós estamos ali. Então Deus tem urgência de algumas coisas. E cabe a mim e a você entendermos isso e colocarmos em prática. Quais são as coisas que nos impedem, muitas vezes, de colocar isso em prática? A maior delas hoje não é mais a questão do pecado, mas é a distração. São as coisas lícitas que vão te tirar do propósito. Porque é difícil, claro que tem pecado, é óbvio que tem. Pessoas que não querem saber, que vão como, mas assim, muitas das pessoas que já conheceram a Cristo, né, que viveram uma intensidade, tem algumas coisas, umas práticas que elas não têm mais. Mas o que elas fazem? Às vezes uma dor, um negócio que elas vivem, alguma coisa, elas não querem mais fazer nada. Elas acabam se fechando e acabam se distraindo com outras coisas. E até mesmo aqueles que estão dentro da igreja. Né? Então são as coisas lícitas que vão te tirar do propósito. Então, por exemplo, quando curava alguém, a pessoa que foi curada ou recebeu algum milagre da parte de Jesus, ficava tão maravilhada que anunciava aos habitantes das regiões próximas o que tinha acontecido. Lucas 8:39. Hoje estava todo mundo nos filmando lá. E colocando, que eles tinham canais, tinha uma menina lá que tinha um canal, ela cantava e tocava. E ela disse que o nosso ukulele, e ela botou o nosso vídeo no canal dela no YouTube. Ó, vocês vão estar lá no meu canal. E tinha outras pessoas filmando, estou compartilhando no Instagram o vídeo de vocês. Por quê? Porque Deus quer fazer algo, Deus quer mostrar, olha, eu estou aqui. Na outra vez que nós tivemos, que o Maurício estava lá, aquela lá estava vazia, tinha umas 2 ou 3 crianças só. E na semana seguinte, aquelas 2 ou 3 crianças receberam alta. Apareceu lá eu recebo lá os informativos do hospital, a fotinho deles, eu venci o câncer, uma coisa assim, tremenda. Sabe, Deus tem se manifestado, mas Ele precisa de pessoas que entendam isso. E aquilo que você faz, aquilo que você é, Deus te fez para isso. É para isso, gente. Não tem outro propósito. Você não vai ser bonito só para ser bonito. Você não vai ser inteligente só para ser inteligente. Você não vai ter um talento, qualquer que seja, só para fazer aquilo. Tudo visa glorificar a Deus e alcançar vidas. Tudo. O Fabão está consertando um ônibus lá, ele está lá no socorro e tal, ele vai estar tocando vidas, por quê? Porque muitas vezes vai estar alguém junto com ele, que vai estar vendo ele, que vai ter uma oportunidade, ou até mesmo ele, no trabalho dele, ele vai impedir que pessoas sofram um acidente por conta daquele veículo. Tudo Deus vai usar você, tudo. Porque é isso que o diabo quer acabar com as vidas. Né? Lucas 8:39, já foi lido lá. As pessoas que ouviam, elas eram impactadas com os relatos e procuravam ir até Jesus. Lucas 8:40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Quando eu cheguei lá na quarta-feira, que eu fui naquela palestra ali do Setembro Amarelo, que eu compartilhei ali com vocês, lá da polícia, eu fui um dos primeiros a chegar lá. Eles foram me buscar e tal. Aí eu sentei, fiquei num cantinho sentado lá esperando, né, o pessoal chegar e tal. Nisso entra um policial do 8º Batalhão, ele entra, vem, ele pega e se abaixa, onde eu estava sentado, pegou na minha mão e começou a chorar. Eu disse, o que foi, cara? O que aconteceu? Esse pastor? Ele olhou sério assim nos meus olhos.
tu lembra que tu orou por mim? Não. Como que você tanta coisa? Eu não lembro nem o que eu almocei. Vou lembrar o que eu nem lembro quando é que eu falei. Eu lembro que eu tinha falado com ele. Viu que o senhor orou? Aconteceu. Assim, nem, mas foi coisa boa. Foi maravilhoso. Mudou a minha vida. Exatamente o que o senhor falou. E chorando assim, os olhos cheios de lágrimas. Mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. Eu agora estou numa outra área e tal. Ele, obrigado, mas eu não fiz nada. O senhor orou, o senhor... Aí chegou o comandante geral, aí chegou o pessoal, então no final, o comandante pegou e abriu, né, o celular dele. Capelão, deixa eu mostrar um negócio aqui. Mostrou umas fotos da área de tecnologia de informação, como estava antes, toda a parte dos petcores, a parte de comunicação deles, como estava e como ficou depois. Ele disse, você sabe o que é isso aqui? Eu disse, não sei, comandante, o que é? Esse rapaz ali, era o cara em cima. Eu chamei ele para perto, e não sei o que, e tal. Ele, o cara chegou, foi ele, comandante, ele que orou por mim. O comandante olhou assim. O cara recebeu o elogio do comando geral pelo trabalho bem executado, resolveu os problemas na parte da central de operações, que estava um problema de comunicação. O cara resolveu. E ele ia ser levado para uma... O cara tem um talento para essa questão de comunicação, de informática, de tudo, e queriam botar na rádio patrulha. Para ficar de madrugada, para coisa disso. E o cara, tiraram ele estava feliz ali porque é o que ele gosta de fazer. É o que ele sabe fazer, ninguém sabe fazer isso. Né? Então pegou ele, uma coisa simples, gente, mas olha todo... voltaram, porque assim, estava com problema na parte da central de operações, do 190, do 192, a parte dos computadores, estava tudo meio... O cara foi lá e resolveu, melhorou para todo mundo o impacto de uma oração que faz, que transforma todo o impacto. A gente não tem noção do que faz. Então, queridos, é isso que ele fala aqui. As pessoas que ouviam eram impactadas e procuravam ir até Jesus. Então eles começam, você vai orar por elas, talvez a primeira vez não vai acontecer nada, talvez a segunda não vai acontecer nada, talvez a terceira não vai acontecer nada, mas uma hora ela vai ver. Também. Dona Michele, o que é isso que tu tem? Que olhar é esse que você tem? Por que você nunca... É Jesus. E vai querer abrir o coração para você. Agora, se você vive sempre no teu casulo, sempre no teu problema, sempre na tua angústia, sempre na tua dúvida, sempre no teu egoísmo, cara, tu não vai experimentar nada disso. Não vai experimentar. Fala, Fabão. Mas a questão do evangelismo, ou do falar, né? Do amor de Deus, ou o próprio exemplo, né, que a gente tem que ser no meio da sociedade, às vezes por questão da nossa fé, né, de tu orar por uma pessoa enferma ou qualquer outra ocasião, e tu não vê aquilo se transformar imediatamente, às vezes tu começa a esfriar o teu falar ou o teu querer ser exemplo. Isso. Só que a gente tem que entender uma coisa. Como a Bíblia diz que a fé ela é como um grão de mostarda, então não é porque ela é pequena, mas sim ela é uma semente, e uma semente é algo que vai crescer, então a fé ela tem que crescer. Então quando tu evangeliza, ou quando tu fala, ou quando tu... Aquilo que tu comentou, às vezes tu ora, não aconteceu na hora. Só que isso pode germinar daqui a um ano e a pessoa vai dizer, poxa, aquele pastor orou por mim e agora está acontecendo. Quando ele te ver, ele vai te elogiar. Tu não vai nem saber quem ele é. Só que é aquela sementinha que tu lançou por causa do poder da palavra e aquilo vai germinar. Então a questão do falar. Ah, eu não vi o cara sair da cadeira de roda. Não faz mal, tu não viu. Mas olha. Né? Ah, eu não vi o casamento da pessoa melhorar. Coisas só continuam entornando o caldo. Mas tu já declarou que né, vão viver bem velhinho, não vão se separar. Ah, mas estão até morando em outras casas. Continua orando, declarando que de repente isso pode acontecer. Isso. Deixa Deus fazer o que é o impossível. Né? E a gente quer fazer o impossível. Exatamente. E aí é onde que a gente se estrepa. Né? É Deus que faz, mas Ele precisa que alguém declare, que alguém torne realidade. Né? Claro que tem toda uma questão também, de alguns casos de bom senso, né? Mas isso é outra história aí na parte de doenças e tal. Mas o principal é você estabelecer o amor de Deus ser usado como um canal. E só assim, né, para terminar, que está falando do evangelismo, do ministério, né? Outra coisa
o ministério evangelístico, né, daí eu entendo que não é para todos. Né? Aquele que, nem tu comentou, tem aquela facilidade de dizer, Jesus te ama, está num sinaleiro, está num posto, está num mercado, tudo ele é Jesus te ama, e meu Deus, aquilo, o cara ele flui aquele negócio. Né? Mas todos temos o chamado de pregar o Evangelho, pregar quem é Jesus. Daí vem aquela questão, às vezes, num exemplo, numa empresa, estou trabalhando, lá embaixo no ônibus arrumando, ou tu está lá no mercado, tu cede a vaga para uma pessoa, alguém te corta, não, pode falar, isso mesmo. Pode ir na frente. Não, mas não é o senhor que está na frente? Não, mas tipo, tu vê uma pessoa de mais idade, com a cestinha na mão, mais pesada que a tua, a senhora quer que eu levo, quer que eu empurro, quer ir na frente, entendeu? Isso. Isso tu vai dando exemplo de quem tu é. Né? Aquela frase que tem, né? Você não precisa falar de Jesus para falar de Jesus. Sim. Então, pregar o Evangelho, né, tem como o senhor falou, o evangelista que todo mundo que ele vê, ele vai falar, mas o que Jesus diz? Que nós temos que pregar as boas novas. Nós temos que ser pontos de contato. O evangelista isso queima constantemente, ele não perde uma oportunidade. Mas a gente está sempre rodeado de pessoas e todos sempre falam de alguma coisa. Agora mesmo é política, ou é futebol, ou é um filme, ou é qualquer... A gente sempre fala daquilo que toca a nossa vida. A gente comenta, a gente quer falar. Então, quando a gente tem que deixar Jesus tomar o nosso coração, tomar o nosso ser, que a gente fale. E pessoas estão ali, às vezes, né, no nosso redor, precisando. Você, é como o Fabão falou, às vezes você só diz assim, você está legal? Ah, não, pois é. Então, olha, Jesus ama você, sabia? Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui, papapá. Ou aquele olhar, né? Ou aquele olhar. Eu estou, não sei, a maioria que eu acho que eu tinha assistido já até 2, 3 vezes, o The Chosen, né? The Chosen. E eu comecei a assistir agora, eu já estou com ele baixado no celular há uns meses, e agora eu comecei. E aí, uma coisa que a gente vê que às vezes a gente faz isso, né? Não é sempre, deveria ser, mas a gente sabe que não é. Mas tem o milagre de Jesus ali com Pedro no barco, né? Com Simão ainda, no caso. Sim. E ele não tinha pescado, ele estava lá devendo e não sei o quê. Daí Jesus disse, lança a rede. Eles nem foram para o alto mar, né? Só lançaram ali na praia. Isso. Não sei o quê. Aí tu olha o ator, né, que faz o papel de Jesus, aquele olhar dele assim, com aquele sorrisinho meio amarelo, como quem diz, só faz, mas ele não fala nada. Sim, sim. E o cara joga a rede, e aí aqueles peixes vêm, aí volta a câmera para Jesus, aí Jesus dá aquela olhadinha para cima, assim como quem diz, obrigado, Pai, que aconteceu. Dá aquele... Mas assim, sabe? E isso às vezes é nós. Uma pessoa vem desesperada falar contigo, falar de um problema, falar de alguma coisa. Às vezes o teu olhar meigo, né, ou mais carinhoso, ou não aquele negócio, não, isso tá uma porcaria mesmo, que esse tempo com chuva, semanada de chuva, já não vi, tá 1 AM. Às vezes tu não precisa falar isso, né? Só dá aquele sorriso, cara, que bom que tá chovendo, né? Aqui chove muito, mas quando no Nordeste, eu lembro daquele pastor que está morando lá no Nordeste agora, do Mervan, o irmão dele. Júnior. Tu tá aqui em Itajaí, que é uma cidade litorânea, chega um domingo de manhã, tu acorda, tá chovendo, meu, que dia feio, né? Poxa, não vai dar de pegar uma praia e coisa. Ele disse, lá no Nordeste onde que eu tô, se chega um dia de manhã e a gente acorda e tá tudo fechado com nuvem, hoje vai dar um dia lindo, maravilhoso, porque lá quase não chove. Então vai do ponto de vista, a gente reclama porque a gente tem demais. O Provérbios fala que ao faminto tudo amargo é doce, mas ao satisfeito quis até o faminto. Isso mesmo. Essa é a palavra. É isso mesmo. Entendeu? Isso aí. Muito bom. Então, isso acontecendo com uma só pessoa já era glorioso. Imagina com várias. O evangelista Lucas relata que Jesus era muito atencioso com cada enfermo, que ele procurava, impondo as mãos sobre cada um e curando a todos. Então a gente já leu lá o 4:40, né? E já lemos e o 6:19. Quem quer ler o 6:19 lá? Lucas 6:19. Um de cada vez, vamos lá. Toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder. Procurava todos. Uau. Olha só. E aí ele fala que, né, ele era especialista em marcar as pessoas. Você já marcou a vida de alguém? Só para escapar meio da volta, né? Você já marcou? Você já se deixou usar para marcar a vida de alguém assim como você foi marcado?
Quando nós carregamos a presença de Deus, nós estamos aqui hoje porque alguém marcou a nossa vida. Alguém se importou conosco e alguém chegou e falou de Jesus para nós. E isso marcou a nossa vida. Você já marcou a vida de alguém? A Sara já marcou a minha. Pelo menos assim, pro barro. Me levou a Jesus. É Entendeu? verdade? Tudo bem. É uma das, né? Uma das. Tudo bem. Amém. Vamos lá então. Ministério Pastoral. O Ministério Pastoral cuida, trata e desenvolve as suas ovelhas com vistas ao crescimento individual e como corpo dentro do reino de Deus. É o ministério que melhor irá conhecer individualmente a cada ovelha e ficará atento às suas necessidades. O ministério pastoral poderá ser desenvolvido através de um grupo familiar. Então, quando a gente fala de pastoral, então o evangelista é aquele cara que está no front, que está lá na frente buscando. E o pastor é o que vai receber as pessoas, é o que vai estar cuidando dessas pessoas. Se a gente fosse olhar, o evangelista é o socorrista, né? O que vai na ambulância, vai buscar o ferido, e o pastor é que vai estar aqui no hospital, né, já preparando ali para receber o pessoal e cuidar e dar os devidos cuidados, né? Paulo ensina que é Deus quem dá pastores às igrejas, está lá em Efésios 4:1. Quem abre lá? Portanto, como prisioneiros do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, Deus é que dá os pastores, né? Nós também, nem todos serão pastores, né? Nem todos vão ter essa atribuição de cuidar de vidas, mas de certo modo, né, todos serão envolvidos em algum momento com vidas. Mas o pastor, ele vai além, né? Ele cuida, tem aquela característica, né? O pastor é aquele que chega na casa da pessoa, aí vai tomar um café, senta na mesa, né? Conversa, e fica. Então o pastor ele faz isso, né? Ok? Faz a ligada. Também são chamados presbíteros, Atos 20:17 e Tito 1:5. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Isso, e Tito 1:5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros. Isso. E conforme o te prescrevi. Ok. Então aqui Paulo dando ordens, né? Sobre a questão da ordem na igreja, de constituição de líderes, de presbíteros e tudo mais, né? E bispos ou supervisores. Está lá em 1 Timóteo 3:1 e Tito 1:7. Quem lê para nós lá? Quem lê o Tito ali? O Roger já fica no 7. 1 Timóteo 3:1. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante nem briguento, nem deve beber vinho em excesso, nem ser violento e nem buscar lucro desonesto. Olha só, características Esse é o cara, né? importantes. 1 Timóteo, essa foi 1 Timóteo, né? Não. Mas Tito, então 1 Timóteo. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Então, aspira, né? Deseja. Deseja. Então, estar à frente, né, de um trabalho, estar à frente de uma liderança, de uma igreja, né, quem deseja algo excelente. Mas também nem todos serão chamados. Geralmente, quem não quer é que é chamado. As pessoas que querem, que muito querem, geralmente não têm o chamado. Né? Geralmente, eu estou falando. Né? Tá? O pastor de uma igreja deve espelhar-se nas características do sumo pastor, 1 Pedro 5,4, e deve possuir qualificações que o credenciem para tão importante missão. Então, o que diz lá? Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Então, sumo pastor, né? Quem é o sumo pastor? Jesus, né? Então, Jesus se manifestar, as características, né, de Jesus. Então, uma vez o Sérgio falava, né, que a missão do pastor é fazer com que a ovelha, perder a ovelha para Jesus.
perder a ovelha para Jesus. Não é você trazer a ovelha para a tua igreja, não é você se assenhorar dela, não é você inculcar a sua mentalidade nela, não. É você perder a ovelha para Jesus. A ovelha não é sua, a ovelha não é nossa, a ovelha não é do Pai. Né? Eu estava conversando aqui antes que algumas pessoas, né, que saíram do ministério e tal, queridos, na paz, você sente, né, você não se identifica, você vá para um lugar onde você cresça, onde você se sinta melhor, onde você se desenvolva, onde você tenha uma, digamos assim, uma certeza do seu chamado e que aquilo seja usado para o fim que é devido. Mas não sair simplesmente por sair. E é o que geralmente acontece, as pessoas não saem para crescer, elas saem para estacionar, né, para ficar e para se fechar em algum lugar. E isso é que é complicado. O pastor deve ser um servo da igreja local, e não seu mandatário ou proprietário, como tem muitos lugares aí, né? Infelizmente o pastor pensa que é dono das pessoas. Exemplos personificados. Moisés foi pastor, né? Antes dele ter o ministério de levar o povo, né, tirar o povo do Egito, ele foi pastor muitos anos, né, lá no deserto. Jacó também foi pastor. Davi também foi pastor de ovelhas. E Jesus. Eu já falei para vocês por que nós somos comparados a ovelhas, né? Não sei se eu comentei, né? Cheiro. Não? Porque nós é muito... Porque a ovelha... Posso falar? Pode falar. Porque a ovelha, ela é um animal mais sem noção. Mais sem noção da parada. Ele tem um abismo na frente dele, ou dela, sei lá, ele vai lá e pula, tipo, que se dane. Bora viver a vida. Tem que ter alguém cuidando, né? Tem que ter sempre alguém ali, né? A ovelha é o único animal que vive em bando, mas que não tem uma estrutura, né? Que nem, por exemplo, você pega uma matilha de lobos, por exemplo, tem um macho alfa, eles se protegem, eles se organizam, eles se defendem. A ovelha não tem noção de nada. A ovelha, ela tem um penhasco lá, ela se joga, né? Tem um lobo lá e tal, ela vai lá dar uma cheirada no lobo. Ela não tem noção. Sem noção, então. Sem noção. Se a gente for pensar, Por isso que precisa de um pastor. Nem precisa da Por maconha. isso que precisa de um pastor. Né? Alguém cuida. É o único animal que precisa de pastor. Mas Fala, a ovelha também se identifica com ovelha, por causa do cheiro, né? Sim, mas todos os animais, na verdade, todos eles, dentro da classificação, elas têm essa questão do cheiro. Mas da ovelha específico dela, é isso. É que ela não tem noção. Por isso que Jesus é o bom pastor, que cuida de nós, ovelhas. Por que a gente não tem noção? A gente não sabe a realidade do mundo que a gente vive. Se a gente soubesse o que realmente acontece no mundo espiritual, a gente não ia agir do jeito que a gente age. Né? Fala, Maurício. Porque meu avô, eu já ajudei ele a cuidar de ovelhas, assim, né? Ele é caseiro, né? E quando ela sai ali, abre o curralzinho delas ali para comer, ela sai, quando ele falou, sem noção e, tipo assim, ela se afasta uma outra sem perceber. Daqui a pouco uma tá lá, não sei onde, outra 200 metros na outra. Só que algo interessante é o chamado delas, elas entendem, a fala, é como a gente crente, né? A nossa linguagem, elas a mesma coisa, a identificação delas, aquele berrinho dela, elas vêm, uma chama a outra, e vêm ali e elas conhecem. Sim. É como se fosse a nossa linguagem, né? Isso. Cristão, assim. Isso. Fica outra ali, aquela criança. É isso mesmo. Elas vêm, elas... São sem noção, identifica sem noção. Em vez de chamar de louco, né? Em vez de chamar, sei lá, de psiquiatra, não, chama de pastor. Sem noção. É como ele falou, se afastam. É difícil você ver, por exemplo, um animal, você pega qualquer outro que anda em bando, se afastar. Sempre tem alguém, um mais velho da manada, coisa que cuida, que não deixa. Pega qualquer bicho, você vê. Por isso essa questão do grupo, da liderança, por isso que é legal ter alguém cuidando, ter alguém ali ajudando, ter uma pessoa que te orienta, ó, aquele vai que você vai dar uma porra. Tem que ser um macho alfa. Vamos lá então, características em Jesus. Quais são as características de pastor em Jesus? Ele foi cuidador de ovelhas, foi porta para a salvação e o bom pastor, né? Então, quem abre lá em João 10, está tudo ali.
Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhes a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Isso aí. Isso a gente tem, quando a gente se deixa levar por alguns pensamentos, é porque a gente não tem intimidade com o pastor. A gente não conhece, a gente se confunde, né? A gente se confunde com a voz do pastor. Por quê? Porque a gente não conhece. Poxa, mas está te levando para uma armadilha, está te levando para outro lugar, mas eu estou me deixando levar. É porque você não conhece a voz verdadeira do pastor. A voz do pastor você tem que reconhecer o cheiro, né? Ele diz, não, esse não é, então esse não é para mim. Tá? Porta para a salvação. Quem lê para nós lá? Mesmo capítulo 7 ao 10. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele a explicou. Eu lhes digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Isso aí. Entrará, sairá e achará pastagem. Então Jesus é a porta. Ponto. Não existe outra salvação, né? O bom pastor. Do 11 ao 16. Quem lê para nós lá? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é o pastor, a quem as ovelhas não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona-as e as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge, porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Você não é. Bom pastor. Finalzinho aqui, a parte B do 16 é nós. Nós. Aquelas ovelhas que não são desse aprisco, mas ainda iam ser salvos, que é o gentios, né? Os gentios. Amém? Então, o ministério pastoral. E agora, por último, o ministério de ensino, mestre. Como o próprio nome propõe, ensina o povo sobre a palavra de Deus, com grande profundidade e detalhamento, o que Deus já vem realizando através dos ministérios apostólico e profético, né, com vistas ao entendimento da verdade e do caminho. Quem lê para nós lá 1 Coríntios 12, 28? Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizavam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dons de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Então, como ele fala ali de ensinar, logo em seguida ele vai dizer assim: o ministério de mestre não atua em estudos bíblicos e discussões teológicas, mas sim no esclarecimento e detalhamento da atuação viva de Deus na geração específica e no momento específico
do mover de Deus em grupo. Então o ministério de ensino, assim como a gente vê às vezes o ministério profético não é um ministério para condenar as pessoas, para mostrar o pecado delas, né, para humilhá-las em público, mas sim para direcionar, para trazê-la de volta, para resgatá-la do pecado. Esse é o ministério profético. Da mesma forma, o ministério do ensino não é para ficar discutindo quem é o melhor, quem sabe mais, discussões teológicas ou outros tipos de discussões, não. É para trazer detalhamento, trazer esclarecimento, tirar dúvidas, levar a pessoa a um alicerçamento mais profundo em Deus. Ah, agora eu entendi, poxa, eu não sabia disso. Então agora eu posso estabelecer a minha estaca, que você se estabelece, é isso aqui mesmo. Porque agora houve o entendimento. Então o ministério de ensino é para isso. Você vê que há uma diferença, quando a gente ouve falar muito assim, né? Pessoas que, gosto de discutir. Eu conheci muita gente que adorava discutir a Bíblia. O cara sabe a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mas não tinha vida. Era um livro, ele queria de alguma maneira trazer para si, né, um prestígio, trazer um status de que ele sabia. Esse cara sabe muito. Mas ele não falava, apesar que ele sabia muita coisa, mas não gerava vida. Não gera vida. Sabe? É diferente. Jesus, você pega os mestres da lei. Os mestres da lei, os fariseus, eles sabiam a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mas não geravam vida, eles só condenavam, só traziam destruição, sabe? Só morte. E aí Jesus vem com um ensino simples, explica algumas coisas, usava parábolas e tal, e o pessoal, uau, o que é isso? Porque aquilo mexia lá dentro. E quando a gente diz que mexe lá dentro, a gente chama isso de rema. A palavra rema. Existe o Logos, que é o Deus, né? Quando a gente está lendo aqui, a gente lê a palavra, nós estamos falando do Logos. É a palavra de Deus declarada. E quando a gente fala da palavra rema, a palavra rema é a palavra que toca dentro de você, é aquela palavra que mexe com você, que fala especificamente com você. A gente chama isso, acho, de conhecimento tácito, eu acho que é, na metodologia científica. É aquilo que só você experimenta. É algo muito específico. Né? Tem um conhecimento explícito, que é o que você consegue de alguma maneira explicitar, consegue falar, mas tem o tácito. O tácito é o seu. O cara vai dizer assim, cara, como é que eu vou te explicar? É porque é o que você sentiu. Então Deus, ele fala com você. É o rema, é a palavra rema. Então você está lendo a Bíblia lá, e lê um versículo e pá, que salta assim, você, meu Deus falou comigo. E outra pessoa lê o mesmo versículo e diz, né? Nada a ver. Eu não entendo. Nada a ver. Mas para ti aquilo ficou importante. Está lendo lá em Cantares, falou sobre a maçã, sobre a uva passa. Meu Deus, Deus falou comigo sobre a uva passa. O papai te leva lá. Falou. E outra pessoa disse, vou fazer uma farofa. As ideias que fome. Né? Então, cada um faz. Eu lembrei agora do Paulo Canuto. Uma das primeiras vezes que eu conheci ele num grupo familiar do Sérgio, ele falou, eu acho que é, não sei se é da Eclesiastes, não, que ele falou da maçã. Cantares. Jesus sendo a maçã. Ele ministrou quase 4 horas sobre maçã e Jesus. Maçã. Eu lembro só esse ficar, tá? 4 anos. É algo que deu até nojo. Só depois tanta sabedoria. 2 meses sem comer uma maçã, né, velho? É o que Deus revelou para ele, né? O interessante é que ele é ministrado pelo próprio Senhor Jesus. Ele é ministrado. Ele era um chefe aí, um cara graduado no narcotráfico, no Rio de Janeiro. E ele foi preso, a mãe dele, muitos anos, mais de 20 anos, eu acho, por ele. Ele já estava jurado de morte, já ia morrer, e o próprio estava preso. E o próprio Jesus veio na prisão, sentou com ele e disse assim, agora eu vou falar contigo. Começou a ensinar a palavra para ele. 3 anos ele teve... 3 anos. Jesus vinha na cela dele e ensinava a palavra para ele. Ele foi o cara que repreendeu. Ele é o único cara que eu conheço, o único, eu não conheço nenhum outro, que tem autoridade de repreender uma potestade. É uma hierarquia demoníaca que domina regiões, né? De nação. A nível nação. Você já pensou um demônio que prende o Brasil? Ele teve autoridade na Europa
Ele repreendeu um demônio e mudou uma nação. E o demônio caiu. Esse cara, o demônio caiu. Ele repreendeu o bicho. É um velhinho. É um velhinho assim que anda meio curvadinho. Você fala baixinho já. Fala baixinho. Mas quando ele grita também. às vezes ele fala baixinho. Geralmente não, né? O diabo pegar ele Não, no ele veio, hotel, aquela tava no voz hotel, o diabo pegar ele no coisa, pegar ele e levar ele no alto assim. Levar ele para outro lugar. O diabo que pegou ele levou. Ele falou, ministrou para um russo também, né, na prisão. Não, Morreu. o cara é incrível. O cara tem um morreu e cara é uma ressuscitou. autoridade Eu ainda no tenho os Brasil. DVD dos Nós temos também. É Ele é mestre, Cara, né? é... Profeta? Não, ele é profeta. Profeta? Ou profeta, né? É um monstrão. Imagina, o único cara que eu conheço que tem, já pensou? Então a gente olha as pessoas, mas por quê? Porque ele se abriu para aquilo, ele entendeu quem ele era e pagou caro. Ele pagou caro. A saúde dele sofreu muito. A esposa dele morreu umas 2 vezes, né? Ele ressuscitou. Mas ele passou assim, tem uns testemunhos assim, pesado na vida dele. Violento, cara. Então, quanto maior, é que nem na Bolsa de Valores, quanto maior o risco, né? Quanto maior o teu rendimento, maior vai ser o risco. Então, se quanto mais risco você correr, quanto mais você abrir mão da sua vida pelo Evangelho, coisas mais profundas em Deus você vai experimentar. Então as pessoas hoje elas não querem experimentar, elas dizem, mas Deus não fala comigo, Deus não experimenta, sai do culto falando mal por causa da música, falando mal do não sei o quê, é porque isso está ruim, por quê? Porque não se deixa experimentar, não abre mão da sua vida de uma forma mais profunda. Então não vai experimentar algo mais profundo. Porque Jesus disse, se você quer servir a mim, tome a sua cruz e siga-me. E quanto mais você se entregar, quanto mais você abrir mão, mais você vai experimentar. E esse homem é um exemplo, né, daquilo que ele experimentou. Pegar a cruz e seguir Jesus é muito poético, né? Pega a sua cruz e siga-me. Aí o pessoal vai lá na lojinha, pega uma crucifixo. Peguei minha cruz, agora vou seguir Jesus. É só olhar como é que foi a cruz que Jesus levou. 1 Timóteo 3,7. Vamos lá. Quando parti para Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus que é realizado pela fé. O alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa, de uma fé sincera. Alguns... Só o 7. Mas eu estou no 6. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas... Calma. Calma, a pastora tá vendo claro. É a pastora lê. Cala a boca. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam tempo em discussões inúteis. Isso aí. É que a versão dela é maior. Tá vendo? Aqui a minha é mais poderosa. Mais santo. A versão do céu. Queridos, eu já tive um amigo na faculdade, tive um colega na faculdade. Eu tive um colega na faculdade que ele era calvinista. Você não tem ideia do que é isso. Os caras, eles amam pregar, discutir a palavra, mas não chegar em lugar nenhum. Eles usavam a Bíblia, gente, até para conquistar menina na faculdade. Usa a Bíblia para tudo. Até para conquistar as meninas. Por quê? Porque a Bíblia é poderosíssima. Você consegue tudo com ela. Pega o filme do livro de Eli, né? No fim do mundo lá, o cara loucão atrás da palavra, porque... Então a palavra é muito poderosa. Domínio total. Então só que eles tinham assim, uma visão assim, muito limitada do Evangelho, e aquilo que impulsionava eles a pregar a palavra não era o amor pela pessoa, mas sim algo que eles pudessem aparecer, se sobressair. Então, vai por terra tudo. Ele é simplesmente uma letra, né? Jesus pode ser visto com a atuação de mestre em João 8,31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes em mim, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Amém? Aleluia.